Pessoa esclarecida, uma pessoa de boa família, amada pela família toda, pelas irmãs. Enche a tela, por favor, com a foto dela. Pode dividir a tela com as irmãs, por favor. Eu peço que elas olhem para frente, para a câmera, depois vejam o monitor. Estamos ao vivo contando o caso da dona Andréia, de 44 anos. As irmãs estão desesperadas, também não é por menos. É um sumiço que já dura 16 dias. Uma senhora de 44 anos, viúva de um piloto da Força Aérea Brasileira, que recebe um bom dinheiro, que recebe uma boa pensão, sem nenhum sinal para ter sumido de casa. O que me espanta, e eu falo com a Valdileia e com a... Perdi aqui os nomes. É a Valdileia e a Caroline. Perdi aqui os nomes, perdão. Ela pulou o muro de casa? Tem imagem? Tem câmera de segurança isso, Zamataro? Onde é que tá? Onde é que tá? Olha, essas são as últimas imagens que nós temos da Andréia deixando a casa dela no dia do sumiço. Não é o pulando o portão aí não, né? Mas por que ela sumiria assim? Olha, dia 5 de abril. E desde então não se tem mais notícias. Uma moça estudada, uma moça honesta, uma moça amada pelos familiares. Como assim estão me dizendo que ela pulou o muro? Por que ela precisaria pular o muro? Ela estava passando uma temporada na casa de uma irmã. Pulou o muro, ela passou pelo quintal do vizinho, saiu aí por esse portão e desapareceu. Quem pode me contar, por favor, a Val, vou chamar de Val, ou a Caroline? Boa noite. Oi, boa noite, Bate. Eu sou a Valdileia. Pode me chamar de Val. Então, eu moro com ela, né, num bairro da cidade, numa casa dela. E devido a esse caso de coronavírus, tudo, eu fui para uma outra casa que nós temos em um outro bairro aqui na zona norte da cidade, porque a casa estava, para não ficar sozinha, né, eu estava arrumando a casa e ela não quis ir a princípio. E depois, à noite, eu liguei para saber se ela estava bem e ela pediu para que eu viesse buscá-la. E eu busquei ela e a gente ficou uns 4 a 5 dias lá. Quando foi no domingo, eu não tinha dormido bem à noite e eu fui dormir. As minhas filhas ficaram brincando, que estavam minhas 2 filhas. Ela levantou, fez o almoço, depois as minhas filhas sentiram a falta dela, né? E vieram me falar. E eu questionei que não tinha como a tia ter sumido, porque estava fechado o portão. E foi onde nós fomos procurar e escorado no muro tinha uma tampa de caixa d'água que ela usou para pular o muro e sumiu. Assim, a gente não sabia o porquê, qual foi a motivação dela fazer isso. É lógico que a gente sabe que ela não estava bem para fazer uma coisa dessa. Uma pessoa tão carinhosa, uma pessoa que tem medo de pular uma poça d'água, uma pessoa assim, vai pular um muro. Então a gente está assim, totalmente desnorteada, a família está totalmente sem saber o que fazer. Para onde dá esse muro que ela pulou? Então, sai num terreno que é da prefeitura, mas um vizinho cuida, ele cria galinhas nesse terreno. E ele tem um portãozinho que fica aberto, que dá no galinheiro dele, que dá no fundo desse terreno. E ela entrou por esse portãozinho e sai pela frente da casa dele, que é esse portão marrom, que dá para ver na imagem ela saindo. Bem, vocês já estão há 16 dias com a irmã de vocês, amada Andréia, desaparecida, né? Carol, o que você suspeita que aconteceu com a Andréia? Primeiro a Carol, depois a Val dá o parecer dela, por favor. Boa noite. Para dizer a verdade, a gente fica meio sem rumo, sem saber, porque nos primeiros dias a procura foi assim intensa. Nós procurávamos durante o dia, durante a noite. Aí começou muita gente voluntária a ajudar. Nós procuramos nas matas, todas as possibilidades que nós tínhamos em mente, nós fomos atrás das pessoas. Acredito eu que ela esteja bem, esteja na casa de alguém, mas por que a pessoa está com ela e não entra em contato, não sei dizer. Desculpa, Ou esteja talvez também... Carol,
uma pessoa com 44 anos de idade, se é próxima a vocês, uma pessoa estudada, né, uma pessoa com bom discernimento, como vocês mesmos dizem, amada, como é que vai ficar 16 dias pulando pelo muro e sem contar onde está, gente? Não bate essa história. Será que ela não marcou um encontro com alguém? Ela tem namorado? Ela estava saindo com algum rapaz? Que nós tenhamos conhecimento, não. O celular dela ficou ainda alguns dias na nossa mão, antes da delegada pedir para que nós entregássemos. Nós olhamos, Facebook, WhatsApp, ligações, não havia nada de estranho, mas a gente está aguardando também o resultado da perícia, né? Que o celular dela está em Limeira, em perícia. Porque veja só, quem sai de casa sem celular, isso é um indício de que vai voltar, concorda, Val? Concordo. E é muito estranho porque ela não saía sem celular, nem sem os documentos, e nem ela tem um relógio que ela usava ele até para tomar banho, que ela não tirava para nada. E ela saiu somente com a roupa do corpo e com um chinelinho, segurando um chinelinho. Mais nada, deixou tudo para trás. Bem, nós vamos entrar nesse caso com os dois pés. Eu espero, Carol, que você esteja certa, que ela esteja bem, mas olha, pela minha experiência, no mundo de hoje, Carol e Val, é muito difícil alguém com plena capacidade física e mental, né? E ela tinha ambas capacidades em dia, porque para você pular um portão, você tem a sua capacidade física, pular um muro, né? Para você pensar em pular um muro, você já precisa também pensar nos riscos disso. Me preocupa, eu espero que você esteja com a razão, mas nesse momento eu preciso avisar vocês que a gente precisa correr contra o tempo para que qualquer pessoa que tenha visto a Andréia, qualquer sinal, gente, qualquer informação verdadeira, por favor, sem trote, comunique imediatamente à polícia. Porque já faz 16 dias, quanto mais o tempo vai passando, mais grave a situação pode se transformar. Então, os nossos repórteres vão entrar nesse caso a partir de agora. Vamos entender melhor, nós fomos até o lugar onde aconteceu tudo, vamos conhecer melhor a vida da Andréia para ajudar vocês que merecem todo o nosso carinho. Ao sair por esse portão, Andréia escondia algum segredo. Mas a última imagem da professora de história não é capaz de revelar o destino, nem mesmo se alguém a esperava lá fora. Quem teria interesse no sumiço de Andréia? É a dúvida que desespera as outras duas irmãs há cerca de 3 semanas. O que passa pela cabeça da família tanto tempo depois desse sumiço tão misterioso? Passa de tudo. A gente já não tem mais um ponto de partida de pensar, olha, ela está em tal lugar, ou não está, ou quem está com ela, será que está viva, será que está morta, será que está se alimentando, será que alguém está proporcionando os remédios, será que está pela rua? Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém dá um parecer pra gente, desde o dia que ela desapareceu. Então a agonia toma conta dia após dia, é muito difícil. Segundo a família, Andréia tem uma excelente condição financeira. Ela recebe a pensão do marido, que era piloto da Força Aérea Brasileira, mas morreu num acidente em 1996. A vida amorosa, o que vocês sabem? A Andréia era muito sossegada nessa parte, né? Ela tá sozinha há muito tempo. A gente sempre perguntava para ela, sente falta, Andréia? Ela falou assim, não sinto, eu tô bem sozinha, e tô será tranquila. Que no fundo não tinha algo escondido? Não, é impossível, né? Porque até mesmo por ela ser uma mulher muito bonita, os homens, né, paqueravam, chegavam até ela. Hoje em dia, com as mídias, é muito fácil você falar. E poderia perceber que ela é uma pessoa bem-sucedida, né? Com certeza. Impossível não é. Isso aí dá medo. Sim, muito. Muito, porque a gente não sabe a intenção da pessoa, né, com ela. Porque se fosse levá-la para fazê-la feliz, teria se apresentado à família. A família, com certeza. Isso é fato. A professora não teve filhos e cabe agora às irmãs consolar também as sobrinhas de Andréia, tão apegadas a ela. Como explicar que a tia sumiu assim
de uma hora para outra. Ela jamais sumiria deixando eles para trás, porque ela sabe que essas crianças sofrem. Exatamente. É isso que gera uma grande dúvida entre a gente. Será que ela faria isso e deixaria as crianças? Não, ela não faria isso. Ela não deixaria, porque ela sabe o quanto as crianças estão sofrendo. E ela é o tipo de pessoa que, se a gente fosse no mercado e as crianças ficassem em casa, 10 minutos ela já ficava, liga lá para saber se está tudo bem. Liga lá, não podemos deixar as meninas. Liga lá e vamos embora logo, porque tem as meninas lá em casa. Era um domingo à tarde quando a Andréia desapareceu. A irmã dela, a Val, tinha dormido mal durante a noite e por isso descansava aqui no sofá. A Andréia ficou responsável por cuidar das duas sobrinhas. Ela sempre foi uma segunda mãe para as meninas. Como de costume, a Andréia preparou o almoço. Fez macarrão, arroz e feijão para as sobrinhas e serviu o almoço por volta de 1h da tarde. A sobrinha mais nova ainda pediu que a Andréia almoçasse com elas. Só que ela disse que não tinha fome, o que preocupou as sobrinhas, que viram a Andréia tomando apenas um copo de café naquele dia. O que é preocupante, porque ela sofre de diabetes e precisa manter a dieta para ficar saudável. Por volta de 2h30, as meninas jogavam videogame aqui na sala quando perceberam que a Andréia tinha sumido. Elas acordaram a mãe e avisaram sobre o desaparecimento. A Val demorou para acreditar porque a casa estava toda fechada e a chave estava no bolso da Val. Só depois ela percebeu que a irmã tinha sumido pelos fundos do quintal. Mesmo eu dormindo, eu tô atenta, assim. Eu tô dormindo, mas não naquele sono pesado. E não passou muito, as minhas filhas veio gritando, mãe, a tia sumiu. Só que estava tudo trancado, cadeado trancado do portão. Aí eu ainda pensei que fosse impossível, porque eu falei, como que sumiu? Está tudo trancado, a chave está comigo. A Andréia deixou em casa o celular, já apreendido para a perícia. A investigação quer descobrir se a professora de história conversava com alguém às escondidas. Se foi vítima de uma cilada ao marcar um encontro misterioso. E se ela fez isso, a pessoa deve ter pedido para ela esconder, para ela ocultar, porque nos celulares, quando a gente olhou as conversas que ela tinha, não havia nada, né? Então ela deve ter apagado. Se realmente era isso, ela apagou a conversa. O celular foi para a perícia da polícia, mas não houve resposta até agora. Não houve resposta. A delegada nos informou ontem que está na perícia em Limeira. E não costuma demorar, mas ela falou que por enquanto não teve resposta de quando, ela não pode falar para nós quando vai ter essa resposta. Ainda mais com corona. Isso, dificulta bastante. A Andréia tinha vindo aqui para casa da irmã apenas 4 dias antes do sumiço. Ela telefonou para a Val e disse que sentia saudade das duas sobrinhas e por isso veio passar uma temporada aqui. A casa da Andréia fica em uma outra região, um bairro nobre da cidade. Para conseguir escapar sem levantar suspeita, sem ser vista pela irmã e pelas duas sobrinhas, a Andréia pegou essa tampa de uma caixa d'água, encostou aqui no muro e conseguiu escalar passando para o outro lado. O que chama a atenção dos parentes é que a Andréia sempre teve medo de altura, não subia nem uma cadeira para trocar uma lâmpada. Depois de pular o muro, a Andréia caminhou cerca de 30 metros aqui no terreno, até que encontrou esse portão aberto aqui. É que as galinhas do vizinho, elas invadem aqui o terreno, então o portão sempre fica aberto. Quando a Andréia apareceu aqui, as galinhas começaram a fazer barulho, já que não estão acostumadas. O seu Hélio estava em casa e logo ouviu barulho. O senhor saiu e se deparou com a Andréia aqui na rua. Com a Andréia saindo do meu galinheiro para sentido para minha casa. O senhor chegou a conversar com ela? Falei com ela, falei, o que você está fazendo aqui? Aí ela falou, eu briguei com a minha irmã e estou indo embora. A Denacir vizinha está do lado, aí eu falei, tá. Só que ela saiu, quando eu fui fechar o portão da galinha aqui, ela virou a viela e foi embora. Essa vizinha que a Andréia perguntou fica exatamente na casa ao lado.
Dá para ver ali o portão que ela saiu. Só que a Andréia não parou para conversar com a vizinha, simplesmente pegou a viela e desapareceu. O que vocês já fizeram, já mobilizaram, já percorreram nas buscas pela Andréia? Nós já fizemos de carro toda essa Zona Norte, né, que a gente chama aqui na cidade Zona Norte, inclusive a cidade, tem muita gente nos ajudando. Já fizemos de madrugada, já percorremos as matas a pés com a ajuda da população, bombeiro civil que está nos ajudando. Buscas pela internet, foi uma ampla divulgação, tanto na nossa cidade quanto nas cidades vizinhas. Já fizemos carros de som, distribuímos panfletos, a divulgação foi ampla. Assim, todo mundo que você pergunta, ouviu, já está sabendo em total do caso. Vaidosa, Andréia está sempre bem vestida. Nunca foi de economizar com roupas e presentes para as sobrinhas. A família tem medo. Esse comportamento consumista pode ter chamado a atenção de algum aproveitador. A minha irmã, assim, como pessoa, é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa que ela tem compaixão, ela tira dela para poder ajudar outra pessoa. Ela tem um carinho muito grande pelas minhas filhas, pelas minhas sobrinhas, por todas nós. Ela é uma pessoa que ela não tem inimizade com ninguém, que ela agrada a todo mundo. E então é difícil a gente pensar que alguém quisesse o mal dela por ela ter feito alguma coisa a alguém. Essa hipótese a gente não, apesar que gente má tem em todo lugar. Pessoas más tem em todos os lugares. E alguém que pudesse crescer o olho por saber que ela tinha uma boa pensão, que ela tem um nível de vida muito bom? Ah, sem dúvida. Isso já aconteceu por várias vezes. Depois de sair por esse portão, a Andréia foi vista pela última vez aqui nesse beco, já longe do alcance da câmera de segurança. A Andréia nasceu e passou a infância aqui no bairro. Foi embora depois do primeiro casamento. A Andréia ficou viúva aos 21 anos de idade de um piloto da aeronáutica. Depois ela se envolveu com outro militar. Com ele morou no sul do Brasil e depois no Rio Grande do Norte. Foi quando o casamento chegou ao fim e a Andréia decidiu voltar para a cidade natal. Assim que chegou aqui em Pirassununga, ela foi vítima de um golpe de uma mulher que se dizia amiga dela e se ofereceu para guardar os móveis da Andréia até que ela alugasse uma casa maior. Só que quando isso aconteceu, a amiga simplesmente não devolveu os móveis. O medo da família é que a Andréia mais uma vez tenha sido vítima de alguém que, na verdade, só queria se aproveitar do dinheiro dela. A pessoa se fez de amiga, a sua irmã muito ingênua, sim, acreditou. Exatamente. Ela tem essa questão de acreditar nas pessoas. Sim, ela acredita demais, ela não vê maldade nas pessoas. Aí a gente questionou, eu questionei, né? Ainda ela usou uma frase, ela disse assim: Val, mais tem Deus a nos dar do que o diabo a nos tirar. E passou adiante. E passou Esqueceu. adiante, exatamente. Mas isso mostra o jeito da sua irmã, extremamente sim, amável, isso, muito, e ingênua. Muito ingênua, muito amável, solidária. Ela é uma pessoa assim de um caráter que hoje em dia é difícil a gente encontrar. Os cartões de crédito e débito também estão com a polícia, mas segundo a irmã, ela poderia fazer saques usando apenas a digital no caixa eletrônico. Ela teria acesso pelo menos ao dinheiro. Sim, mas não mexeu até onde eu vi, que eu fui, o cartão estava aqui, eu fui ver se ela tinha mexido. Mas até a polícia então, não. também não te informou depois? Não, depois não. Depois que foi passado para a delegada os dados da conta bancária dela, não me informou nada. Só que estão averiguando. Apenas isso. O desespero aumenta porque Andréia é grupo de risco para o novo coronavírus e estaria com diabetes fora de controle. E ela não está tomando os remédios? Não. Porque deixou tudo? Porque deixou todos os remédios. São remédios caros. São remédios que... Como que ela faria para estar tomando os remédios? São remédios que chegam a custar R$400.
Tem um deles, a caixinha custa quase R$400. Um deles. Eu queria pedir para quem estiver abrigando ela, para quem estiver com ela, dê notícias, por favor. As minhas sobrinhas sofrem muito, porque era acostumada com elas diariamente, era a referência delas. Era uma segunda mãe, ela que cuidava. Nós queríamos pelo menos uma notícia, porque é muito angustiante não saber o paradeiro de uma pessoa da família. É muito. O desespero tomou conta da família, que luta para manter a esperança de encontrar a Andréia com vida. É nessa hora que vem a lembrança, né, Val? Sim, muito difícil. É complicado. Eu quero a minha irmã de volta, de verdade. Porque eu nem tô ficando aqui por isso. Porque é só entrar aqui e ver as coisas dela, já acaba. Como que uma pessoa some desse jeito? No armário da irmã, Val encontrou roupas novas, ainda com as etiquetas. Em busca de respostas, a irmã faz um pente fino na vida da professora de história e revela algo surpreendente da vida amorosa dela. Aí ela pegou e ficou com medo e fez um boletim de ocorrência contra ele. Esse homem misterioso que a perseguia foi a última pessoa com quem Andréia se relacionou. Alguém ainda desconhecido. Eu não me recordo o nome dele, eu sei que ela conheceu ele por uma rede social. E ele veio acho que umas 2 vezes aqui em casa. Centenas de cartazes já foram distribuídos na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo. Mas até agora... A Andréia tinha 21 anos quando comprou a casa aqui na região mais valorizada da cidade. Ela era casada com um piloto da Força Aérea Brasileira que morreu em um acidente de avião. Com o dinheiro da indenização, a Andréia comprou o imóvel à vista. Além de morar bem, segundo a família, ela tinha um estilo de vida luxuoso. Gostava de comprar roupas, sapatos, presentear as sobrinhas e até os amigos. O medo dos parentes é que tudo isso tenha chamado a atenção de algum aproveitador, o que já aconteceu há pouco tempo. Identificar os verdadeiros amigos nunca foi tarefa fácil. Nem os golpes que já sofreu a ajudaram a se afastar de quem se aproximava apenas para tirar algum proveito. Andréia tem uma situação financeira muito boa. Segundo a família, a última vez que Andréia se envolveu com alguém foi apenas 5 meses antes do sumiço. Ela conheceu um rapaz pela internet e não demorou para revelar o próprio endereço. Segundo as irmãs, a Andréia sempre foi muito ingênua, principalmente quando o assunto são as redes sociais. O resultado é que o rapaz chegou aqui de surpresa, sem avisar. A Andréia o convidou para tomar um café e depois eles saíram para dar uma volta a pé aqui no bairro. Quando voltaram, o rapaz foi logo reclamando que o sobrinho da Andréia tinha estacionado o carro aqui no quintal. Ele disse que isso iria danificar o jardim. As irmãs tiveram a impressão que o rapaz já se sentia o dono da casa. Só que o mais grave aconteceu dias depois, quando ele voltou carregando dezenas de rosas. Disse que iria plantar aqui em frente. A Andréia ficou tão assustada que nem saiu de dentro de casa. Pediu que a irmã viesse conversar com esse homem. Depois de muita conversa, ela o convenceu a ir embora. Só que a Andréia, assustada, decidiu procurar a polícia, com medo de que ele pudesse voltar. Esse homem veio aqui na porta da minha casa, eu falei para ele não vir mais. Aí ele começou a gritar socorro. Eu não estava fazendo nada para ele. Ele falou que ele queria plantar umas rosas aqui no jardim que ele tinha comprado. Ele falou assim, você sabe quanto que eu gastei com rosas para ela? E questionando, falando essas coisas. Foi tão assim, me deixou tão passada, tão... Depois disso ela falou, não quero mais relacionamento, conhecer ninguém.
por rede social. Mas talvez a carência dela... Sim, só que falar é uma coisa, né? A gente não sabe, porque às vezes eu ia deitar e ela ficava horas e horas no celular. Então eu não sei com quem ela estava falando, eu não sei se era homem, se era mulher ou se ela estava vendo apenas publicações. Então é difícil, não dá para você controlar a vida de uma pessoa maior de idade. Val relembra que ficou assustada ao se deparar com um homem na frente da casa, obcecado por rever Andréia. Começou a questionar o quanto ela ganhava, se a casa era própria, quem morava com ela, quem não morava, enfim. Cresceu o olho. Cresceu o olho, literalmente. E aí eu falei para ela, Andréia, presta atenção, porque nem todas as pessoas são do bem. E se ele já começou no primeiro dia de encontro, interrogando a sua vida pessoal, financeira, é porque alguma coisa ele tem de interesse. Então, presta atenção. Aí, como que ela reagia a esse tipo de conselho? Não, assim, ela me ouvia. Ela sempre me ouviu. Ainda assim, ele veio aqui. Ela falou para ele não vir e ele veio. Aí eles tomaram um café da tarde, saíram para dar uma volta aqui na pracinha a pé, voltaram. Também ouviu Andréia falar ao telefone com ele, revelando detalhes até mesmo indelicados naquela situação. Eu escutei ele de madrugada ligando para ela e ela passando todas as informações para ele. Tipo quanto ela recebia, como foi a história que ela comprou a casa, enfim, todos os detalhes da vida dela. Aí eu peguei e falei para ela, Andréia, se afasta desse homem. E foi coisa da internet, o papo deles? Sim, foi na internet. Depois ela passou o telefone residencial, o número, para ele. E depois o endereço também. Foi evoluindo aos poucos. O comportamento do homem misterioso dava a impressão de que ele e Andréia se conheciam há muito tempo, mas ela garantia que não. Depois de pedir proteção à polícia, a professora de história nunca mais comentou sobre ele. Como é que está essa esperança? Eu tenho esperança viva dentro de mim, que ela está bem, que ela vai... Bem assim, viva. Não sei, bem mentalmente, com certeza não está, porque uma pessoa em sã consciência não ia largar tudo para trás, não ia largar as pessoas que ama e simplesmente sair no mundo. A irmã mais nova chega a pensar no pior e, por isso, a ajudou nas buscas em locais onde poderia estar o corpo. Até em matas vocês entraram? Nós entramos nas matas, percorremos uma fazenda muito grande ali, que é um local de fácil acesso, da onde ela foi vista, local de fácil acesso. Nós percorremos toda a plantação, fomos em mata fechada, com apoio. Nós percorremos as matas em volta aqui, nós percorremos tudo. Porque o primeiro pensamento foi que ela pudesse ter ido se esconder em alguma mata, né? 4 dias antes de sumir, a professora resolveu sair de casa e passar uma temporada com a irmã. A suspeita nesse momento é que a mudança repentina de endereço tenha sido por medo de novas ameaças. Andréia saiu às escondidas, pulou um muro dos fundos da casa, atravessou um terreno, entrou na casa do vizinho pelo galinheiro e depois saiu pelo portão. Após atravessar o beco, ninguém mais sabe onde a professora foi parar. Se tivesse acontecido alguma coisa ruim com ela, seria até mais fácil de encontrar. Teria algum indício, teria algum cheiro, alguma coisa. Alguém teria visto. Alguém teria visto. Já são 3 até semanas. mesmo porque ali tem um riozinho, no bairro onde ela sumiu, tem um riozinho que tem muita gente que vai pescar, tem o pessoal que mexe com cavalo, tem sempre movimentação. Em volta onde tem a cana, o pessoal da cana está trabalhando agora, eles estão colhendo a cana com maquinário. Teve fogo esses dias, a gente até conversou com o pessoal que estava apagando um incêndio lá na cana, distribuímos os panfletos. Então, os lugares são movimentados aqui, é bem movimentado. A Andréia sempre teve o costume de dormir tarde, ainda mais agora que não estava trabalhando. Às vezes já era madrugada e a irmã que mora aqui com ela ouvia o barulho da Andréia rindo, como se estivesse conversando com alguém no computador
ou até mesmo pelo celular no quarto com a porta fechada. Só que a família sempre respeitou a privacidade da Andréia, nunca questionou, afinal de contas, com quem ela conversava até de madrugada. Agora a esperança da família é que a resposta para o mistério possa estar nas redes sociais. O celular da Andréia já foi levado para a perícia, mas até agora nenhuma resposta. A família aguarda também o resultado da quebra do sigilo bancário. O que as irmãs descobriram é que Andréia tinha feito vários empréstimos consignados. O destino que ela dava ao dinheiro nem sempre era conhecido. Por várias vezes briguei com ela. Quando eu vi ela já tinha feito os empréstimos, eu ameacei sair de casa. Falei, mais uma vez que você fizer empréstimo... porque assim, ela fazia o empréstimo, ficava toda feliz, porque pegava um dinheiro bom, né? E gastava com roupa, sapato, com coisas para as minhas filhas, queria agradar todo mundo, sempre nesse estilo. Só que aí, quando caiu o pagamento, estava reduzido. E aí começava a sentir falta. Sim, aí ela ficava agoniada, porque tinha que pagar as contas. E o dinheiro já não estava sendo suficiente. E será que ela não pegou parte desse dinheiro para algo que vocês não sabem? Então, é porque eu não sei, realmente, pode acontecer. Até a última coisa que eu sei que ela fez, acho que portabilidade. Dos empréstimos, de um banco para o outro. Isso, aí conseguiu resgatar um dinheiro até bom. Uma diferença. Uma diferença boa. Foi para onde esse dinheiro? Então, para pagar algumas contas atrasadas. Mas é tudo muito obscuro, assim. Sim. Contas são contas. Sim. Ela não chegava a explicar. Não, muitas vezes eu até ia com ela para pagar as contas, para ter certeza de que estavam sendo pagas. Mas muitas ela não conseguiu sanar ainda. Depois de ficar viúva muito jovem e de um segundo casamento frustrado por uma traição, a Andréia encontrou nas artes plásticas uma saída para a tensão do dia a dia. As obras estão espalhadas aqui pela casa. No canto, a assinatura, Andréia Delfino. Ela tinha retomado essa prática nos últimos meses. Parecia muito bem, segundo as irmãs. Deixou esse quadro ainda inacabado aqui na sala. Além do talento com os pincéis, a Andréia também é professora de história. Uma mulher extremamente inteligente, segundo os parentes, mas que mesmo assim poderia ser facilmente enganada por alguém por conta da ingenuidade. Não te parece mais lógico que alguém esteja mantendo ela? Sim, eu acho que... Porque como assim que ninguém viu na cidade com toda a repercussão que a gente já postou em Facebook, em todas as redes sociais possíveis, fizemos panfletos, rádio de som, passando pela cidade, dizendo que ela está desaparecida. Ela teria que estar trancada em algum lugar. Sim, sem pisar na calçada. Isso, porque senão alguém já teria visto. E para isso teria que ser a casa de alguém. Sim, ela tem que estar na casa de alguém, porque alguém deve estar mantendo ela. E esse alguém agindo de má fé. Com certeza, porque vendo tudo que a gente está passando, né, clamando para que quem souber de alguma coisa entre em contato conosco, que a família está sofrendo, que ela tem os problemas de saúde dela, que ela precisa dos remédios, e a pessoa não entrar em contato conosco, é má fé. A sobrinha de 7 anos foi a última pessoa da família a ter contato com a tia. Essas sobrinhas são quase filhas para ela. Ela fala para mim assim, Val, você fez elas para mim. Elas são as minhas filhas, que eu não tive. Ela falou isso incontáveis vezes. E as meninas questionam, vocês já não sabem o que dizer. Porque mãe, a tia vai aparecer, né? Mãe, será que vai demorar muito pra tia aparecer? Mãe, vocês estão procurando, já procurou em todos os lugares da cidade? O que a polícia tá fazendo, mãe? A polícia vai achar a tia? É difícil. O que você vai responder pra uma criança?